Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Physio Brain. Aqui é o professor Adriano e hoje a gente vai falar por que, quanto e quais atividades físicas as crianças pequenas, os bebês, precisam fazer. Então fica comigo e não perde essas dicas. E é aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então, pessoal, a gente vai tentar estabelecer alguns motivos, razões e benefícios para as crianças fazerem atividades físicas, né? Afinal, a gente fala muito sobre atividade física para o adulto, para o idoso, os benefícios, né, disso e os riscos de não fazer, mas ao mesmo tempo as crianças precisam ser fisicamente ativas. Isso porque os estudos mostram que quanto mais ativa é uma criança, maior é a tendência dessa criança se tornar um adolescente, um adulto e um idoso ativo também e colher os benefícios dessa atividade física praticada ao longo da vida. Então a gente precisa entender que os exercícios, a atividade física, e claro que essa atividade física ela é específica para cada idade, né? Não é uma criança de 2 anos que vai fazer exercício de musculação, exercício de puxar ferro, né? Cada faixa etária tem a sua atividade física específica e a gente precisa entender como que a gente pode ir adaptando isso. E o exercício, a atividade física, ela pode promover diversos benefícios. Então, para a criança pequena, para o bebê, para a criança ali até 5 anos, que é a faixa etária que a gente vai considerar nesse vídeo, ela traz diversos benefícios. Então, ajuda no desenvolvimento motor, né, para que o desenvolvimento motor aconteça dentro do esperado. A criança ganha força muscular, a criança ganha capacidade física, a criança tem menores chances de desenvolver obesidade, né, sobrepeso e obesidade, e isso vai controlar diversos fatores que podem ser prejudiciais à saúde, auxilia na melhora, né, num bom hábito de sono, ou seja, uma qualidade de sono adequada para essa criança. Também se verifica que melhora a coordenação motora, os níveis de aprendizagem motora da criança são melhores quando ela é fisicamente ativa. Isso implica também no melhor desempenho acadêmico, digamos assim, ou seja, a criança aprende melhor, é uma criança que vai ter, né, uma tendência a ter melhores níveis, né, desempenhos acadêmicos ao longo da vida, então a criança aprende melhor, fortalece conexões cerebrais ao longo da infância, isso gera diversos benefícios na aprendizagem ao longo da vida, contribui, como eu falei, né, para um melhor fortalecimento e capacidade física como um todo, ou seja, a saúde dos ossos, dos músculos, do coração, tudo isso é positivamente influenciado quando a criança é fisicamente ativa. Tá bom, Adriano, você me falou desses benefícios, mas o que uma criança de 1 ano tem que fazer de atividade física? O que uma criança de 6 meses precisa fazer de atividade física? Quanto tempo que ela precisa fazer? Uma criança de 4 anos. Então a gente vai tentar entender mais ou menos em cada faixa etária o que é recomendado, e essas informações que eu estou trazendo, elas são baseadas no Guia para a População Brasileira. Então, um Guia de Atividade Física para a População Brasileira, lançado por especialistas com, né, a chancela aí de várias entidades nacionais que estudam e recomendam a prática de atividades físicas. Então, para criança de até 1 ano, ou seja, o bebê recém-nascido até uma criança, né, um bebê de 1 ano, o que ela precisa fazer? Então, o que é recomendado para uma criança de 0 meses, né, uma criança recém-nascida até 1 ano, é que ela fique pelo menos 3 horas por dia fazendo atividade física. Como assim? O que ela vai fazer de atividade física? Então, para as crianças menores, para os bebês recém-nascidos, esses dos primeiros meses de vida, é importante que ela passe bastante tempo na posição prona, né, ou seja, de bruços, de barriguinha para baixo lá, então brincar de barriga para baixo ou simplesmente ficar nessa posição se adaptando, né, tentando sair, passando tempo nessa posição, estimula, tem diversos benefícios para o desenvolvimento da criança, ou seja, é uma postura, é uma posição que precisa ser feita pela criança, tá? Então ficar na posição de bruços, e também outras atividades que envolvem ficar sentado, passar do deitado para sentado, passar do sentado para tentar ficar em pé. A criança de 1 ano já consegue, né? Tem a tendência a começar a fazer isso, né? Se segurar no sofá, se segurar numa cadeira, se segurar em alguém e passar do sentado para de pé, engatinhar, ficar de joelhos, ficar de bruços, como a gente falou, pegar objeto, jogar objeto, levar objeto na boca, manipular objetos, tudo isso constitui a atividade física da criança.
sim, ela está brincando, sim, ela está se desenvolvendo, sim, ela está descobrindo o mundo ao seu redor, mas isso é uma atividade física. Então, para criança de até 1 ano, é recomendado que ela passe pelo menos 3 horas, ou seja, uma manhã, uma tarde, ou parte da manhã, parte da tarde, fazendo essas atividades. Por isso é tão importante que a criança tenha um ambiente que facilite isso, né? Por isso que não é bom a criança que fica só no coelhinho, né? Só fechadinha ali numa posição, deitada, só no berço. É importante que a criança possa explorar o ambiente ao seu redor, né? E as famílias precisam estimular isso, os pais precisam, os responsáveis precisam estimular que a criança seja fisicamente ativa, que ela tenha espaço, que ela tenha condições, e isso não precisa envolver condições financeiras, mas simplesmente ter um espaço para que ela possa manipular objetos, para que ela possa se movimentar livremente, né? Empurrar, segurar, manipular objetos, como a gente falou, que ela possa sim ficar em pé e cair de bunda no chão de vez em quando, né? Não tem problema, desde que seja bem controlada, ela pode e precisa fazer essas atividades. E claro, sempre supervisionada pelos pais ou por um responsável, por alguém que possa cuidar dessa criança. Passando de 1 ano, e aí a gente entra nas crianças de 1 a 2 anos, então as recomendações, né, ali para as crianças que completaram 1 ano, até as crianças de 2 anos que vão completar 3, as recomendações também são de que essa criança passe pelo menos 3 horas diárias fazendo atividade física, né? E aqui são atividades diferentes, a criança já não tá mais tanto nessa atividade, nessa postura mais baixa, não é tanto sentada que ela passa o dia, né, que ela prefere, ela não gosta normalmente de ficar nessas posições, por isso que são atividades diferentes. Então a criança de 1 ano até completar 3 anos, né, ou seja, de 1 a 2 anos para 3 anos incompletos, se recomenda que a criança faça pelo menos 3 horas diárias de atividades que envolvem aí caminhar, pular, correr, saltar, arremessar objetos, tentar ficar num pé só, ficar na posição com ou sem apoio, né? Subir um degrau, descer um degrau, manipular objetos, né? Já mais ativamente e com muito mais controle do que uma criança que está aprendendo ainda a ficar em pé. Então essa criança tem um sentar, que a gente chama, já muito mais funcional. Quando ela está sentada, ela consegue pegar objetos, manipular objetos, enquanto, por exemplo, uma criança de 5, 6 meses ainda está adquirindo essa postura sentada, né? O controle de tronco, que a gente sabe que é mais ou menos nessa faixa etária. Então, para a criança de 1 ano até 3 anos incompletos, são essas atividades mais de se locomover com maior independência e maior coordenação. Então, ela precisa passar mais tempo nessas atividades mais independentes. Então, pelo menos 3 horas, pelo menos uma manhã, pelo menos uma tarde por dia, nessas atividades, né, livre, com supervisão, obviamente, de um adulto, né, de um responsável. E a partir dos 3 anos, dos 3 aos 5 anos, o que é recomendado é que essas crianças também façam pelo menos 3 horas diárias de atividade física, mas com pelo menos 1 hora dentro dessas 3 horas de atividades de moderadas a vigorosas, ou seja, atividades mais intensas. Então, nessa faixa etária, né, nessa idade, a criança já pode continuar fazendo as atividades que ela faz, então atividades de deslocamento, correr, pular, saltitar, empurrar, puxar, arremessar, manipular objetos, né, pintar, colorir, tudo isso faz parte, né, das atividades que ela precisa estar fazendo e se pode, né, já pode, nessa faixa etária, iniciar atividades mais específicas. Então é excelente que a criança possa começar, por exemplo, uma educação física escolar nessa faixa etária ou a iniciação aos esportes. Então, a criança com 4, 5 anos, é muito interessante, é recomendado que essa criança possa começar, por exemplo, natação, um futebol, um vôlei, um basquete, uma atividade que possa ser relacionada ao esporte. Então, a criança já pode iniciar essas atividades e é necessário, é interessante, é recomendado que a criança faça pelo menos 1 hora dentro dessas 3 horas diárias com atividades mais intensas, né, de moderadas a vigorosas, ou seja, atividades que a criança vai suar, a criança vai correr, vai se movimentar, vai ter uma atividade mais intensa. Então, todas as faixas etárias, né, a gente falou de 3 horas por dia, né, pelo menos 3 horas por dia, podem ser distribuídas ao longo do dia, né, como a gente falou, pode ser uma manhã, pode ser uma tarde, ou pode ser 1 hora, por exemplo, de natação pela manhã, nesse caso das crianças de 3 a 5 anos, e aí 2 horas de outras atividades, né? Um karatê pela manhã
e outras atividades à tarde, um futsal pela manhã e outras atividades à tarde, né? E assim por diante. A criança pode, aí de acordo com as suas preferências ou aquilo que a família pode oferecer, né? Pode levar a criança para a prática, pode ser distribuído ao longo do dia. Mas o mais importante, o mais relevante é que essas crianças sejam fisicamente ativas. E essa recomendação, esses guias, que são chancelados aí por especialistas, eles trazem para nós vários benefícios e repercussões positivas de ter bons níveis de atividade física ao longo da vida. Então, pais, responsáveis, familiares, né, professores, profissionais da saúde, estejam atentos, acompanhem o nível de atividade física da sua criança, e a gente sabe que nível de atividade física, as atividades físicas variam de idade para idade, né? Você não precisa colocar uma criança de 6 meses para fazer corrida, né? Até porque ela não consegue nem ficar em pé ainda está começando a ficar sentada. Então, a gente deu os exemplos aqui do que a criança precisa fazer, e com isso você já pode ficar mais ciente, mais pronto para colocar a sua criança, o seu paciente, o seu aluno, o seu cliente a fazer as atividades que são recomendadas para a sua faixa etária. Tudo bem? Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, pode entrar em contato comigo, que assim que possível eu respondo, eu coloco ali a resposta, tiro a sua dúvida que ficou, aquilo que eu posso estar ajudando. Se você gostou do vídeo, curte esse vídeo aqui, compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações, aquele seu familiar, amigo, colega que tem criança, né, nessa faixa etária, para que você possa orientar, ajudar essa pessoa a saber se essa criança está com o nível de atividade física adequado, tudo bem? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, né? Compartilha esse vídeo, curte, né? Se você não curtiu ainda, que você vai estar me ajudando bastante a continuar trazendo essas informações. Então era isso, pessoal. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.